A Vida Além da Sepultura, capítulo 130. Livro do Espírito Atanagildo, transmitido através do médium Hercílio Maes. Então vamos a mais uma pergunta. Advirão consequências prejudiciais para aqueles que matam por piedade? Conviria lembrar que é algo impiedoso deixar uma criatura sofrer atrozes padecimentos sem cura. Chegaria a comover até o coração de uma hiena, responde Atanagildo. Toda intervenção indébita sempre implica impunição. Isso é o que penso. É lei atualmente mesmo no vosso mundo material. É perigoso adotar a eutanásia, pois quantas vezes esse matar, piedade, entre aspas, no subjetivismo da alma e pela sinceridade de Freud, não poderá confundir com a exaltação de matar por comodismo. O conteúdo subjetivo da nossa alma, além de complexo, em sua riqueza de valores acumulados no tempo, obedece a diretrizes sumamente sábias, estabelecidas pelo plano mais alto, que escapam aos nossos julgamentos de superfície e aos nossos raciocínios na vida física. Não convém deixarmos tomar pelo primeiro impulso emotivo que erradamente consideramos ditado por um sentimento piedoso, mas que, nas profundezas do nosso ser, pode ter outra origem desconhecida. A meu ver, nós não conhecemos com clareza a confiança, aquilo que o nosso próprio espírito pretende realizar quando ainda se encontra no corpo da carne. Ignoramos quais as razões subjetivas que nos ditam as ações e as preferências que surgem à luz de nossa consciência em vigília. E se assim não for, é óbvio que há muito tempo já estaríeis desobrigados das encarnações físicas, em face de já haverdes resolvido o milenário desafio de, entre aspas, conhece-te a ti mesmo. São bem raros os espíritos encarnados que se recordam completamente do passado, podendo comprovar as verdadeiras causas que originaram os efeitos que sofrem no presente. É por isso que estáis repletos de impulsos e sugestões ocultas, boas e más, que vos provocam a força de uma consciência que estáis desenvolvendo há muitos milênios, em várias vidas, através de formas do mundo físico, uma vez que desconhecemos ainda os instintos do nosso psiquismo milenário, pois ignoramos até os objetivos que nos ditam certos impulsos inconscientes. Há o perigo de praticarmos a eutanásia na suposição de cumprirmos um ato piedoso, entre aspas. Como dizeis, quando pode se tratar apenas de um cômodo, pois interesse a nós do que ao próprio doente. Às vezes a pessoa quer se livrar daquela pessoa, né, um parente, idoso já, está muito doente, e quer curtir a vida. Então, vamos matar logo essa coisa aí
Desculpe a grosseria da expressão, mas muitas vezes é isso. Não é difícil que esteja invertido esse sentimento de piedade de nossa íntima concepção particular, pois o nosso próprio sentimentalismo pode se sentir um estado desagradável ao vermos alguém sofrer sem possibilidade de alívio e salvação, o que nos força a afastar de nossa visão o quadro atroz da dor alheia, visto que nos está perturbando o sossego. Da nossa forma como nos angustiamos, melhor, da mesma forma como nos angustiamos profundamente ao vermos o sofrimento acerbo do nosso ente querido, é possível que nos mantenhamos calmos se isso estiver acontecendo com o nosso pior inimigo. Daí, não conhecemos em absoluto qual a realidade do impulso interior que nos aconselha a eutanásia nos casos atrozes, pois tanto podemos executá-la como um ato piedoso, entre aspas, em favor do moribundo, como também um ato cômodo, sob a hipnose de uma piedade que disfarça uma solução sentimental de nosso próprio interesse. Então vamos a outra pergunta. Mas, infelizmente, a ignorância ainda é assim, né? Que é tratar como um ato piedoso, o que no fundo é apenas uma maneira de se livrar de algum problema. No caso aqui, uma pessoa doente, fase terminal, que piedosamente a gente quer eliminar para nos livrar daquilo. Então vamos para a próxima pergunta. Podeis dar-nos um exemplo mais objetivo para compreendermos essas vossas asserções? Então responde Atanagildo. Há famílias que ignorarem as finalidades retificadoras da lei kármica, quando se vêem presas por alguns anos junto ao leito do parente ou do amigo sofredor. Vou até abrir um parênteses aqui. Às vezes, né, o plano de saúde quer se livrar de um custo, né, que a pessoa pagou pelo plano, mas quer se livrar de um custo, e até o médico pode sugerir, né, isso. Né, ou fazer isso sem que a família nem saiba. Porque depois como vai comprovar isso? É muito difícil. Então vamos lá. Impossibilitados de salvação, sublimam esse acontecimento tão incomodativo e sem solução prática, com a ingênua concepção de que seria melhor que a sua morte do que sofrer tanto. E como são incapazes de um exame de autocrítica, né, saber se estou fazendo isso para o bem dele ou o meu bem, né, ainda se gabam de que assim procedem obedecendo a um impulso nobre de caridade para com os outros. Por ilusão, né? Fatigadas pela excessiva escravidão junto ao leito do doente incurável, além da impressão má que lhes causam a sua enfermidade e aflições confrangedoras, muitas vezes agravando o orçamento da família, pode nascer no subjetivismo de certas almas a ideia piedosa, entre aspas, de que será melhor que Deus leve o doente do que fazê-lo sofrer tanto. Entretanto, ignoram que, como disse Jesus, nem ao menos um simples passarinho morre sem que seja da vontade de Deus. E, aliás, ele ainda disse que até os fios de cabelo da nossa cabeça são contados. Assim como tudo o que acontece em nossas vidas sempre obedece a um senso de sabedoria e justiça superiores. Quer dizer, esse exercício de piedade não é em vão, porque Deus não é um inconsequente. Se a gente está passando uma situação dessa,
precisando desenvolver alguma coisa dentro de nós, né? E não matar, que só o plano divino tem esse poder e direito de fazer. Os outros todos serão cobrados pela lei. Então, vamos lá. Fatigados pela excessiva escravidão junto ao leito do doente incurável, além da impressão de má que lhe causam a sua enfermidade e aflições confrangedoras, muitas vezes agravando o orçamento da família, pode nascer no subjetivismo de certas almas a ideia piedosa de que será melhor que Deus leve o doente do que fazê-lo sofrer tanto. Entretanto, ignora que, como disse Jesus, nem ao menos um simples passarinho morre sem que seja da vontade de Deus, assim como tudo o que acontece em nossas vidas sempre obedece a um senso de sabedoria e justiça superiores. Examinando-se certos enfermos incuráveis à luz de sua responsabilidade kármica, verifica-se que muitos deles não passam de antigos promovedores de estrepulias, rapinagens ou planos maquiavélicos em encarnações anteriores, com cujos acontecimentos também devem ter se beneficiado, ou aqueles mesmos familiares que a lei juntou pelo mesmo sangue terreno e agora cercam, aflitos e desesperados, o leito do padecimento ou de padecimentos atrozes do seu parente. Sob o seu fraco entendimento, matar por piedade não passa de matar por ignorância, delito que o seu piedoso autor não escapará de retificar no futuro, em face do coeficiente moral do atual cidadão terreno. Só as dores muito acerbadas poderão garantir-lhe a compreensão do valor da vida humana, porque o auxiliam a proceder à sua mais eficiente recuperação dos bens desperdiçados no pretérito. É isso aí, gente. Precisamos ter conhecimento espiritual das leis de Deus para sofrer menos, porque nada escapa aos olhos do plano divino. Ficamos aqui, esse é o capítulo 130 do livro A Vida Além da Sepultura, do Espírito Atanagildo.